Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Atualização do protocolo de exportação de milho brasileiro para a China aguarda a revisão das autoridades chinesas. Instituto Internacional aponta que chance de laninha subiu para mais de 90%. Nesta edição, você vai ver os impactos nas safras de verão e inverno. Departamento de Agricultura divulga hoje relatório de oferta e demanda de grãos e mais inovação. Drones agrícolas podem ser usados em grupo para multiplicar os resultados na lavoura. Tudo isso e mais, Mercado e Companhia, que já está no ar. O protocolo de exportação de milho brasileiro para a China está em processo de atualização. Um dos pontos é o que se refere às chamadas pragas quarentenárias, que são pragas de atenção que a autoridade chinesa solicita ao Brasil que adote medidas para controlá-las e não permitir que estejam presentes no carregamento do milho. O Ministério da Agricultura encaminhou a proposta revisada no fim do ano passado às autoridades chinesas e ainda aguarda o parecer, conforme informação do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro. Vejam só. Nós identificamos um problema, sim, que iniciou o governo e a ministra Tereza Cristina instruiu que houvesse, então, uma renegociação do protocolo para exportação de milho. Houve algumas trocas de informações em 2019, mas desde novembro de 2019, salvo engano, o protocolo a proposta da Tereza está parada nas autoridades chinesas. Grande parte disso eu posso atribuir, claro, à pandemia, que, como você sabe, começou antes na China. Não basta a boa vontade e a capacidade negocial da ministra. É preciso que o outro lado, tanto chineses, estejam dispostos também a se engajar nessas negociações. Em recente live, o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil afirmou que o país tem uma cota de importação de milho e destacou as negociações com o governo brasileiro. A China ainda não é um grande importador de milho e ainda temos uma cota de importação de milho. E há poucos anos atrás, a China ainda era autossuficiente no milho. E, claro, ultimamente, a China também começou a importar milho, mas essa ainda não é o principal produto no nosso comércio. E ainda estamos no processo de negociar o protocolo de comércio de milho entre a China e o Brasil. E, nesse momento, a China importa muito mais milho, por exemplo, da Ucrânia e dos Estados Unidos. Mas no futuro, quem sabe, né? Talvez com a conclusão desse protocolo de comércio de milho entre a China e o Brasil e com a recuperação econômica tanto na China como lá no Brasil, aqui no Brasil, acho que o milho também tem o potencial de se tornar outro grande produto no nosso comércio, porque é uma das principais fontes, né, para produzir ração também. Vale destacar que a China é o segundo maior produtor de milho do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. O país já compra o grão do Brasil, mas em pequena quantidade. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, em 2019 foram embarcadas 61.500 toneladas de milho para o país asiático, 0,2% do total de 42 milhões de toneladas que o Brasil exportou. Vamos saber as expectativas sobre a participação da China no mercado de milho brasileiro com o analista das safras e mercado, Paulo Molinari. Molinari, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Molinari, a gente acabou de ouvir autoridades da China e autoridades do Brasil falando sobre a atualização do protocolo de exportação de milho para a China. Você acredita que em 2021 a China pode comprar mais milho do Brasil? Bem, esses são procedimentos normais sanitários, né, dentro do acordo sanitário. Não vejo nenhum tipo de problema maior nesse ambiente. A China não é uma grande importadora de milho. Esse ano, devido à pandemia, assim como outros países, a China teve problemas internos de logística. A produção está no nordeste do país, o consumo está no sul. E esse pessoal do sul preferiu fazer uma importação maior de milho para atender a sua demanda ou até esperar aí o transporte local chinês se regularizar. Então,
A China esse ano está comprando aí perto de 7 a 9 milhões de toneladas, basicamente de milho americano e um pouco de milho ucraniano. Também tem um pouquinho de milho brasileiro, que é muito pouco, né? Perto aí de 34 milhões de toneladas que a China comprou do Brasil, é irrisório. E assim, o governo chinês, ele manteve as cotas de importação em 7 milhões de toneladas para o ciclo 2021. Se a China fosse precisar de mais milho o ano que vem, ele já teria aumentado as cotas de importação para 2021. O que excede a cota de 7 milhões de toneladas tem um imposto de importação de 65%. Portanto, não parece que a China precisará de muito mais milho o ano que vem do que já está se prevendo. É claro, há uma divergência muito grande em termos de dados da China, né? O governo chinês ele não divulga estoques. O setor privado chinês acredita que os estoques chineses são de 75 milhões de toneladas e o USDA acredita que os estoques são de 190 milhões de toneladas. Então, há uma grande divergência. Em todo caso, não falta milho na China, os preços, claro, são altos, mas não há problema de escassez na China, nada perto disso. E o que a China fez esse ano foi uma compra pontual que até ajudou a China a ir cumprindo aí parte do acordo comercial com os Estados Unidos. Muito bem, agora Molinari, a audiência pode estar se perguntando por que discutir isto nesta sexta-feira. Um dos pontos é justamente o que eu te pergunto agora. A China, durante a pandemia, acelerou compras para a formação de estoques e também a gente viu no noticiário alguns relatos de quebra em uma parte da produção de milho da China. Como estes dois fatos estão conectados e você descarta a chance de um apetite chinês para o milho brasileiro num futuro próximo? Bom, no longo prazo tudo é possível, não é? Mas 2021, 2022, acho muito difícil a China ser o grande expoente das compras brasileiras, das importações de origem Brasil, no caso do milho. É importante o mercado olhar para outros compradores que têm tido volumes bem mais importantes. Por exemplo, a Espanha foi o principal comprador brasileiro de milho em agosto, e repetiu esse volume em setembro. Portanto, é mais importante hoje olhar para as compras da Espanha do que para as compras da China, né? E há uma quebra assim, na safra da China desse ano, a previsão era 260 milhões de toneladas, o Nordeste da China pegou uma sequência de tufões e deve perder perto de 10 milhões de toneladas, é o que o USDA deve ajustar nos seus números hoje em relação à China, né? E fora isso, não há nada de novo para o ciclo 2021 em relação à China, em termos nem de demanda, nem de oferta, que possa modificar o mercado internacional de milho. Muito bem, dado este cenário que você coloca, eu quero te perguntar justamente sobre o mercado do milho. Nós vimos nesta semana a cotação do grão na Bolsa de Chicago se aproximar das máximas do ano e vimos aqui no Brasil, por exemplo, o preço do milho na Bolsa ultrapassar a marca dos R$ 70 por saca. Qual é o cenário do preço do milho para 2021? Bem, essas altas atuais, elas estão já um pouco exageradas, né? Não falta milho no Brasil, mas os produtores estão pressionando pela alta do milho, né? Os preços já começam a ser limitantes aí até para as exportações desse ano, inclusive, né? E 2021 nós continuamos com o mesmo perfil que nós já comentamos aqui no programa, né? Sim. O primeiro semestre, uma situação aí mais apertada de abastecimento, porque a safra de verão é pequena, temos os riscos climáticos de safrinha, ainda mais com uma safrinha sendo plantada novamente um pouco mais tarde. Temos uma demanda interna que ainda é vigorosa para o primeiro semestre do ano que vem. E se a soja, o mercado se regulariza a partir de fevereiro no Brasil, o milho, o mercado só vai se regularizar com a safrinha 2021 a partir de julho do próximo ano. Muito obrigada, Paulo Molinari, pela análise do mercado. Desejo a você um bom fim de semana e volte sempre. Obrigado, igualmente. Até a próxima.
Você sabe quais as funções dos drones nas lavouras? O equipamento permite a identificação de pragas e pode captar de maneira rápida e eficiente a necessidade de fertilizantes que a planta precisa. A tendência é que eles sejam utilizados em grupos para melhorar ainda mais os resultados. Vamos aos detalhes com o Daniel Duarte no boletim AgriEvolution. Olá amigos do Mercado e Companhia, tudo bem? O destaque AgriEvolution dessa semana é sobre um ícone da inovação, os drones. Você já deve ter visto esses equipamentos voadores nas lavouras, mas afinal de contas, quais são as funções dos drones? Existem várias. Segundo a ANAC, temos 75 mil drones agrícolas registrados no Brasil e esse número segue crescendo rápido. A primeira aplicação é o mapeamento aéreo, ou seja, por ver tudo de cima, fica muito mais fácil para o drone posicionar não só onde estão as lavouras, mas também outras estruturas da propriedade. E não só isso, outras características como, por exemplo, fontes de água. Talvez a aplicação mais comum e mais impactante no agro seja o sensoriamento e imageamento aéreo, que é capaz de identificar não só estresse hídrico, como infestação de pragas e também a necessidade de fertilizantes nas plantas. Para isso, os drones usam câmeras espectrais que fazem mapas de calor e conseguem identificar exatamente a região ou o talhão exato em que o produtor deve atuar. Mas existem diversas outras aplicações pelo mundo. Por exemplo, a utilização de drones para semeadura de arroz na China, para colheita de frutas em Israel e até mesmo pulverização. Inclusive, a pulverização está sendo regulamentada aqui no Brasil para garantir a segurança, a eficiência e a economia, dos químicos. E tem mais. A Embrapa divulgou que uma tendência para os drones é ser utilizado em grupos, ou seja, não só um drone isolado, mas enxames de drones que vão ser capazes de multiplicar a eficiência, multiplicar os resultados de todas essas aplicações. Já imaginou? Eu vou querer estar lá perto para conferir. Esse foi o Destaque AgriEvolution dessa semana e na semana que vem tem mais. Um abraço, tchau, tchau! Vamos ver tudo isso de perto, Daniel. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de divulgar o relatório de oferta e demanda de grãos. Eu já adianto para você que os preços estão subindo, tanto para a soja quanto para o milho na Bolsa de Chicago. E o analista de mercado Marcos Araújo, da Agriinvest Commodities, está ao vivo para nos contar o que motiva a alta dos preços. O relatório reduziu a área, aumentou a expectativa de exportação, reduziu produção para a soja. Como ficou, Marcos? Kelly, muito boa tarde a todos. A grande surpresa veio a redução da área da soja em 300 mil hectares, um aumento das exportações norte-americanas em função também desse atraso do plantio aqui no Brasil, e a consequência disso foi uma redução nos estoques de soja na ordem de 4,6 milhões de toneladas em relação ao relatório do mês passado. Kelly, nesse momento, a soja em Chicago com 23 centavos de alta. Chegou a ter 30 centes de alta, você mencionou ainda nos bastidores. E o milho, como está? O que trouxe o relatório? Para o milho, Kelly, a redução da área nos Estados Unidos veio na ordem de 450 mil toneladas, uma leve redução na produtividade e para a produção uma redução de 4 milhões e 500 mil toneladas. As exportações norte-americanas mantiveram-se inalteradas em relação ao relatório anterior, porém, já nos estoques finais, tivemos uma redução de 8 milhões e 500 mil toneladas em relação ao relatório do mês de setembro. Isso significa claramente que o cenário de alta vai se manter pelos fundamentos que, de acordo com o uso, são sólidos, a demanda está aquecida e a oferta reduzida. É isto que a Agriinvest conclui? Nós concluímos sim, que era esse movimento de alta de preços vinculado com uma tendência de inflação e, além disso, os dados de produção da soja aqui para a América do Sul vieram inalterados. O USDA estima a Argentina numa produção de 53 milhões e 500 mil toneladas. E essa semana, a Bolsa de Cereais trouxe uma estimativa de 46,5 milhões de toneladas, ou seja, 7 milhões a menos. E isso daí, em algum momento, vai repercutir nesse mercado. Claro, também devemos monitorar o clima com essa possibilidade do Laninha aqui para a América do Sul. É dia de fazer negócio ou é dia de ir pescar? Para o produtor rural, nós recomendamos que o ano bom é lucro, e esses preços são muito lucrativos, mas não se esqueçam de proteger suas vendas com os seguros de alta, call,
call spread lá na Bolsa de Chicago e também para o câmbio. Ou seja, o produtor vende, garante seu lucro e está protegido de uma eventual alta do preço. Essa é a nossa recomendação. Muito obrigada, Marcos Araújo, por trazer a análise já do relatório que acaba de ser divulgado. Um bom fim de semana, volte sempre. Obrigado. Disponha, até mais. Até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.